Vamos rezar com Santa Luzia? Faça desta oração uma oração cotidiana durante todos os dias. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, nossa amiga dos olhos da alma e do corpo, é daquelas santas que a gente sente perto, sabe? Quando a vista embaça, quando as coisas da vida parecem turvas, ou até quando não conseguimos enxergar esperança, lá está ela. E hoje eu queria conversar contigo sobre ela, do jeitinho que a gente gosta, como quem senta na cozinha de casa, passa um cafezinho e fala com o coração. E entre um comentário e outro, vamos rezar, vamos conversar com ela também, que ouve a gente com tanto carinho. Santa Luzia, tua luz clareia nossos olhos e nosso caminho. Cuida da nossa visão, mas também da nossa fé, que às vezes parece cega diante dos desafios. Ajuda-nos a enxergar com o coração, mesmo quando o mundo tenta nos confundir com tanta escuridão. A história dela é linda, corajosa e ao mesmo tempo cheia de amor. Luzia nasceu na Sicília por volta do ano 283. Era uma jovem cristã numa época em que ser cristão podia custar a vida. Ela era rica, de família nobre, mas escolheu viver para Deus. Prometeu a Ele sua pureza e sua vida inteira. Quando recusou se casar com um pagão por causa da sua fé, foi denunciada. Sofreu perseguição, tortura e até teve os seus olhos arrancados. Por isso é considerada a protetora da visão. Olha, só de imaginar o sofrimento que ela passou, a gente já sente um aperto no peito. Mas também é impossível não se sentir tocado por tanta força. Quantas vezes a gente não passa por provações no dia a dia? Não tão drásticas, claro, mas às vezes são batalhas silenciosas. Lidar com uma dor no corpo, uma ansiedade que não passa, uma tristeza que parece não ter fim, ou até mesmo a luta para manter a fé viva. Santa Luzia, tu que resististe com coragem, mesmo quando quiseram apagar tua luz, ajuda-nos a não desanimar diante das dificuldades. Quando nossos olhos estiverem cansados de chorar, consola-nos. Quando parecer que não vemos saída, mostra-nos o caminho da esperança. Eu lembro de uma amiga que certa vez ficou quase um ano com um problema nos olhos. Nada grave, mas era aquela ardência chata, uma vermelhidão que não passava, exames e mais exames e nenhum diagnóstico certo. Era cansativo. Ela dizia que parecia que estava olhando o mundo através de uma lente embaçada. Um dia, conversando, ela falou: "Sabe, comecei a rezar para Santa Luzia, não só pelos meus olhos, mas para eu enxergar melhor a vida. Às vezes o problema está dentro da gente também." E é verdade, tem dia que a gente acorda e parece que tudo está nublado, mesmo que o céu esteja azul. A mente fica confusa, a alma cansada. Nessas horas, é bom lembrar que existe uma luz divina que nunca se apaga, e Santa Luzia é uma mensageira dessa luz. Santa Luzia, clareia nossos pensamentos. Nos dias em que a vida parecer escura, lembra-nos que Deus está presente. Tira o véu que cobre nossa alegria, nossa paz e nossa confiança. Dá-nos olhos atentos para perceber as pequenas bênçãos de cada dia. O nome dela vem de luz. Não é coincidência. Ela é farol. E quantas vezes ao longo da vida a gente precisa de faróis? Não só na fé, mas também no dia a dia. Um amigo que dá um bom conselho, uma palavra certa no momento errado. Aquele olhar de quem entende sem precisar explicar nada. Santa Luzia é assim. Ela olha pra gente com ternura e mesmo sem palavras diz: vai passar, a luz vai voltar. Sabe aquela sensação boa quando a gente limpa a janela de casa e de repente a luz entra com força, iluminando tudo? Pois é, quando a gente reza com fé, é como se limpasse a alma para deixar a luz entrar. Santa Luzia,
Limpa nossos olhos da mágoa, da raiva, da inveja, da desesperança, que possamos ver com bondade, ver com perdão, que nossos olhos não julguem, mas acolham. Eu gosto de imaginar Santa Luzia como uma jovem com olhos que brilham de fé. Mesmo sem os olhos físicos, ela via mais do que muita gente com visão perfeita. Ela via com o coração. E isso me faz pensar, quantas vezes a gente enxerga as coisas só pela aparência? Julgamos alguém pela roupa, pelo jeito de falar, pelo passado, e esquecemos de olhar com o coração, como Jesus ensinou. Tem gente que não enxerga a beleza da vida porque está olhando demais para os problemas. Outras não veem o bem do outro porque estão ocupadas demais se comparando. Santa Luzia ensina a olhar diferente. Ensina que a visão mais importante é a que vem da alma. Santa Luzia ajuda-nos a enxergar a nós mesmos com carinho, a aceitar nossas falhas, a reconhecer nossas qualidades, que possamos nos olhar com mais compaixão, assim como olhamos para os outros. E tem uma coisa linda. Mesmo depois da morte dela, dizem que os olhos de Santa Luzia permaneceram lindos e brilhantes. Isso simboliza que a luz de Deus não se apaga, mesmo quando o corpo sofre. A fé é mais forte do que qualquer escuridão. Na correria do dia a dia, a gente esquece de cuidar dos olhos da fé. A gente olha para o relógio, para o celular, para as notícias, mas não olha para o alto, não olha para dentro. Quantas vezes não paramos um minuto sequer para agradecer pela luz dos nossos olhos, pela luz do nosso caminho? Santa Luzia, queremos agradecer por tudo que vemos e sentimos, pela beleza do mundo, pelas pessoas boas, pelas lições que a vida nos dá. Agradecemos por cada manhã que chega, por cada cor, por cada gesto de amor. Lembro de uma vez em que eu estava numa fila enorme, cansado, atrasado, e uma senhora lá na frente virou, me olhou nos olhos e disse: "Vai dar tudo certo, viu?" Eu nem conhecia ela, mas aquele olhar, aquele jeito de falar, foi como um bálsamo. Às vezes é só isso, alguém que te olha com fé, que acredita por você quando você está sem força. Santa Luzia nos inspira a ser essa presença para os outros também. E quando falamos de Santa Luzia, não dá para esquecer de quem está passando por problemas nos olhos. Quantas pessoas precisam de cura, de cuidado, de conforto? Tem gente que está perdendo a visão e teme o futuro. Outros que sofrem com doenças, sem diagnóstico, com dores que só eles sabem. Santa Luzia, interceda por todos que estão com problemas nos olhos, nos exames, nas cirurgias. Dá coragem para enfrentar o tratamento, paciência para os dias difíceis e fé para nunca desistir. Mas também lembramos daqueles que não conseguem ver sentido na vida, que estão mergulhados em tristeza, em depressão, em desânimo, que acham que a escuridão nunca vai passar. A esses, Santa Luzia estende a mão e diz baixinho: "Eu estou aqui." Santa Luzia protege os que andam cegos de fé. Mostra que Deus continua acendendo estrelas no céu, mesmo nos dias nublados. Que ninguém está sozinho, que todo túnel tem uma saída, que todo choro será consolado. E se for para fazer um pedido, que seja esse: que a gente veja o mundo com os olhos de Jesus, que a gente veja o outro como irmão, veja as dificuldades como lições, veja a vida como um presente, que a nossa visão não seja limitada pelo medo ou pelo orgulho, mas iluminada pelo amor. Hoje, quando você olhar no espelho, pensa nisso. Será que eu estou vendo a vida com gratidão? Será que estou percebendo sinais de Deus no meu caminho? Às vezes ele fala através de um pôr do sol, de uma criança sorrindo, de uma borboleta que pousa perto da gente. Mas é preciso estar com os olhos abertos e o coração também. Santa Luzia, dá-nos essa sensibilidade, que nossos olhos não apenas enxerguem, mas contemplem. Que saibamos ver a beleza nas pequenas coisas, a presença de Deus nos detalhes. Que mesmo nos dias difíceis, a gente consiga dizer: "Eu vejo a luz." E que a nossa fé não seja só de palavras, mas de atitudes. Que a gente saiba ser luz na vida dos outros.
porque quando a gente acende a luz no coração de alguém, nossa própria vida se ilumina. Santa Luzia, obrigada por nos ensinar que ver é mais do que olhar, é perceber, é sentir, é acolher. Que tua coragem nos inspire a viver com mais fé, com mais luz e com mais amor. Amém. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta oração com os seus familiares e amigos. Que Deus te abençoe.